O problema da crítica bíblica é o que o Edgar Morin chama de ecologia da ação. Uhum. A gente conhece isso, os avós conheciam, né? Você tenta fazer uma coisa e dá errado. Você quer fazer o bem e faz o mal, você quer fazer o mal e acaba fazendo o bem. Lutero, eu tenho Lutero em péssima conta, péssima conta, e ele mandou o pessoal ler a Bíblia. Vou encurtar a história. É para ler a Bíblia. Aí o que o pessoal fez? Leu. Ninguém lia a Bíblia. A igreja não lia a Bíblia. A igreja viveu sem Bíblia 1.500 anos. Eu não sei se as pessoas se dão conta disso. A igreja tem 2.000 anos, em 1.500 anos, a Bíblia não servia para nada. Nada. Mas Lutero, por razões... Tem uma série no meu canal da teologia bíblica, a história da religião de Israel. É uma apresentação muito particular, muito oswaldiana, de um livrinho que a Juerp publicou. A Juerp era editora fundamentalista. Eu não sei como é que elas publicaram. A Juerp publicou aquilo. Vai ver que não conheciam. Oi? Vai ver que não conhecia. Às vezes, quando não conhece, escapa alguma coisa. Pode ser. Eu não sei. Eu sei que aquilo é uma obra rara, porque o Hazel é um autor conservador, mas ele é honesto. Isso é raro. Quase se pode dizer que a via de é conservador, não é honesto. Vai adulterar a Bíblia, vai fazer o diabo em nome da verdade. Mas o Hazel não. O Hazel é conservador, quase fundamentalista, mas ele é de uma honestidade absurda. Então ele escreveu um livrinho. Hoje você consegue comprar o livro completo, o Antigo e Novo Testamento, mas na época Joel publicou 2. Temas do debate atual do Antigo Testamento e temas do debate atual de Novo Testamento. Debate atual, década de 60. E publicou um azulzinho, um vermelhinho, um amarelo. O amarelo é o Antigo Testamento, o azulzinho é o Novo Testamento. Magnífico. E o que o Hazel faz é apresentar a história da pesquisa. E ele, então, faz as críticas sobre os pronunciamentos diversos, no que ele é absolutamente honesto, e no final ele dá a posição conservadora dele. O que eu faço? Eu peguei a história que ele apresenta e faço o que ele não faz. Eu explico por que aconteceu aquilo. Como uma coisa naturalmente, necessariamente gerou a outra. A série tem 7 vídeos, eram 8, o último eu não gravei, e explica como é que começa a Lutero mandando o pessoal ler a Bíblia e, no final, teologia bíblica vira a história de Israel. O primeiro passo foi que Lutero mandou o povo ler a Bíblia e os pastores começaram a ler a Bíblia. Aí, digamos, pastores reformados e luteranos, porque logo a igreja se dividiu, aí fica luterano e reformado. Aí um grupo chamado pietistas, eles faziam leitura da Bíblia como culto. Tipo eu tenho a minha Bíblia preta, que era a minha Bíblia de Batista, no topo de cada página tem uma oração. Deus me faz entender esta página. Deus, cada página da Bíblia tem uma oração. Os pietistas eram assim também. A leitura bíblica para eles era um culto, mas o que eles queriam era entender o texto, porque a Lutero mandava ler a Bíblia. Antes não, antes você lia a tradição da igreja, discutia, isso é histórico, né? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, essas bobagens. Mas quando a Bíblia entra na história, muda a figura. Quando você bota 1.000 pessoas para ler a Bíblia, 999 vai ficar olhando para o texto e com o ouvido está escutando o pastor, o padre, o Lutero, o Calvino, quem quer que seja, e vai reproduzir. Mas tem um que olha para o texto, olha para o Lutero, peraí, Lutero, não é isso que está dizendo aqui não. Aí começa. A crítica bíblica começou porque Lutero mandou os pastores, os teólogos lerem a Bíblia, eles leram a Bíblia e começaram a perceber que não batia. Depois de 300 anos, o auge disso foi a proposta extraordinária. Para mim, é um dos sujeitos mais extraordinários da história bíblica e quase ninguém conhece. Um sujeito chamado Johann Philipp Gabler, em 1787, 2 anos antes da Revolução Francesa, ele fez uma proposta formal à igreja. Vamos separar. Bíblia é história.
Bíblia a gente vai estudar com o ferramental histórico, com o ferramental crítico. A denominação método histórico crítico ainda vai ser cunhada no século XIX, mas eles já praticavam isso, tanto na tradição judaica quanto na tradição protestante e até alguns católicos. Ainda que na Igreja Católica era exercício não autorizado, e no protestantismo isso era vertente formal já. Então ele propôs, vamos separar Bíblia de um lado, teologia sistemática de outro lado. Bíblia, teologia bíblica, é abordagem histórica, abordagem arqueológica, é para a gente saber o que eles diziam. Teologia sistemática, abordagem teológica, controle dogmático dos conteúdos da igreja, e pronto, está resolvido, a gente pacifica a igreja. Ninguém quis fazer, né? O século XIX é a história pornográfica de como a Bíblia vai ser adulterada mais uma vez. Então, quem inventou a crítica bíblica foram os pietistas, reformados luteranos. Começa como isso aqui é de uma importância, começa como um ato de culto. Uhum. Mas se você faz um ato de culto com honestidade, o ato de culto pode se voltar contra a própria atitude de culto, porque revela que o que você está dizendo no culto não corresponde à base que você alega sustentar o culto. Isso é a maior fraude da igreja protestante evangélica. Eu usei a palavra fraude para não usar a palavra mentira, mas é uma mentira sistemática que se repete há 500 anos. Nenhuma doutrina de igreja, nenhuma tem fundamentação bíblica. Nenhuma. A fundamentação está dada pela interpretação que alguém faz do texto bíblico na recepção da tradição. A diferença da Igreja Católica para as igrejas luteranas, protestantes e evangélicas é que a Igreja Católica assume. A interpretação autorizada é do Colégio Apostólico. Isso é de uma honestidade absoluta. No mundo protestante, no mundo evangélico, não. É o espírito. Se tivesse no meu canal, eu diria uma coisa que eu não vou dizer. Não é nada disso. O texto bíblico ele é polissêmico. Então, como você vai produzir uma interpretação normativa, unívoca, se o texto unívoco, ou seja, que só tem um sentido? Essa é a interpretação e acabou. Não tem jeito de fazer igreja, só assim. O único jeito de você fazer igreja é você ter o controle da interpretação. Isso é legítimo. Isso não está em discussão. Você não gosta disso, não vai para a igreja. Está na igreja, tem que ter controle da interpretação, senão vira zona. Mas não dá para fazer isso com conversa fiada de interpretação da Bíblia, porque ela é polissêmica. Então, o que você precisa fazer? Alguém se arvora ou é empoderado para ele ser a base de interpretação normativa. Como é no direito, o juiz vai lá e interpreta da decisão dele com base na consciência dele. A Igreja Católica faz isso, as igrejas protestantes fazem isso, as igrejas evangélicas fazem isso, mas só a católica assume. Então, a crítica bíblica surge trincando, porque ela percebe que aquilo que é dito pelos pastores não corresponde ao texto. Como eram homens de igreja, como não passaram pela experiência que eu passei, eu não quero mais saber de igreja, continuei com a Bíblia, mas não quero saber de igreja, porque a Bíblia não tem nada a ver, a igreja não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem lugar onde a Bíblia é mais manipulada do que na igreja. A Bíblia e as pessoas. Então eu fiquei com a Bíblia e larguei a igreja para lá. Mas os homens da crítica bíblica, não. Eles eram homens de igreja. Então eles concluíram que a interpretação não tinha nada a ver com o que estava no texto, mas não queriam romper com a igreja. Eram homens que queriam culto, queriam liturgia, tipo Bultmann. A gente quer continuar na igreja, mas não vamos nem nos fazer de idiota, nem fazer os outros de idiota. Vamos jogar limpo. Mas aí a igreja não quis jogar limpo. No século XIX, aí separou. A igreja fica usando a Bíblia com esses métodos engana besta. Método histórico-gramatical não é nem histórico nem gramatical. E nem método. Nem método. É uma zona, só enganando, fazendo as pessoas de besta. E aí a Bíblia foi para as universidades. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.